E aqui de imediato fica uma pergunta. Você já passou por uma experiência de iniciar um projeto e desistir antes de concluí-lo? Qual foi a causa? Eu conheço pessoas que não divulgam nem para a esposa as novas ideias com receio de colocarem obstáculos. São fatores externos, né? As pessoas colocam muitas vezes areia demais no projeto. Eu falo areia no bom sentido. E, e aí, geralmente, eles divulgam quando o projeto não tem como voltar, né? Tem um escritor brasileiro, Daniel Dutra, que ele escreveu um texto muito interessante, pertinente a isto. A inconstância, a não continuidade, a inconstância, vamos chamar aqui a desistência, frustra as pessoas de boa vontade. Ela enferruja o temperamento do herói e mata o gesto nobre, segundo esse escritor. Conspira contra os corajosos, deprime os visionários, sepulta projetos gloriosos e atrasa o prêmio das conquistas. É a mãe da procrastinação, é a mãe da empurrada de barriga, né? Irmã da mediocridade e filha do medo, segundo esse escritor. Interessante, é um texto para refletir. Relembrando o passado, eu peguei bem essa época, onde a mesa do diretor da empresa continha placas. Era uma placa giratória com dizeres pertinentes ao estado de humor daquele executivo. Então, ele virava para quem entrava na sala, chefe bravo. E, de repente, no mesmo dia, ele virava chefe feliz. E, lógico que as pessoas, para levar uma notícia desagradável ou para pedir aumento, via lá chefe bravo, nem entrava na sala. Mas era uma. Ali ficava claro que aquele chefe, que tinha ali estado de espírito, tinha muitas vezes até mais um estado de espírito ali. Era de madeira e eles viravam, era moda na época, alguém vendeu muito isso, mas ali ficava claro que o chefe mudava muito o estado de humor, dependendo das notícias externas. O inconstante, aquele camarada que não tem constância, muda de ideia com muita facilidade. Ele sonha, mas desiste do sonho. E a gente sabe que quem não sonha morre. Então, o que não tem uma constância de propósito praticamente morre. Ele não sonha, ele não conclui, ele não termina, ele é inacabado. Inacabado. Basta algo que o desagrade, ele já muda totalmente. Já conheceu alguém que diz, olha, logo de manhã, isso estragou meu dia. Ô, cara, como assim? Estragou seu dia, uma fala, uma notícia, quer dizer, é um dependente do externo. Né? Eu estou batendo muito nessa tecla, é um escravo do externo. Vamos colocar abertamente. Ele fica alisando qualquer notícia, o cara dá a impressão que ele é bipolar, mas não, ele é inconstante. É um prisioneiro, estou repetindo, das situações externas. Em resumo, o externo desequilibra como uma das poucas constâncias na vida, uma das poucas constâncias na vida é a mudança. A mudança sempre vai ter, não dá para segurar a mudança. Essa pessoa inconstante sofre quase o tempo todo. Ele sofre. Eu vou repetir. Se a mudança é uma constante da vida, faz parte do projeto de Deus, é uma constante, sempre nós vamos ter mudanças. A pessoa que depende do externo sofre o tempo todo. Ele é imprevisível, corre o risco de prometer algo e voltar atrás, perde facilmente a credibilidade, respeito e admiração, que é a riqueza do status. Essa riqueza a gente leva para outra vida. Se você negocia com ele no fio do bigode, sem documentar, sem colocar algo ali jurídico, o risco é grande, grande, porque ele pode mudar de ideia a qualquer momento. Em outras palavras, risco de não honrar a palavra. Não honrar a palavra. Morou? Não é confiável. E aí, vamos pensar em nós. Alguém aí já iniciou um curso de inglês e desistiu. Desistiu. Elaborou metas no início do ano e desistiu. Prometeu
consigo mesmo, fala, não, eu vou andar pelo menos 2 vezes na semana, e não cumpriu. Se você se enquadra nessa linha de raciocínio, grande risco de ser um inconstante. Inconstante. Então, dá para imaginar um inconstante ser um bom espírita? Jamais. É perda de tempo. Nós estamos aí lendo, e não vai sair do lugar o bichinho. O bichinho é um termo nordestino com o maior respeito. Você não consegue no arroz com feijão. E quais são as causas da inconstância? Para o espírita, a primeira ideia é: veio uma influência aqui, cara, e me influenciou meu pensamento, sentimento e até minha força de vontade. Sou influência, eu preciso tomar um passe. É aquela conversinha furada. Não, peraí. Pô, você tem que desenvolver essa firmeza de pensamento. A decisão é sua. Delegar, jogar para o outro, que é isso? Em alguns casos, a pessoa não reflete, não estuda o suficiente em determinadas atitudes que está assumindo, não assume risco, nem probabilidade, e então delega em projeto, aí não, não tem segurança nenhuma, desiste. Essa geração Z, não estou aqui criticando, que decide muito rápido, sem usar a riqueza do pensar, ela com certeza é um risco de uma boa parte aí estar, ou melhor dizendo, inconstante. Não é à toa que está em Tiago, na Bíblia, capítulo 1, versículo 4, está escrito lá, presta atenção. A Bíblia pega o Napoleão Bonaparte citou certa vez que ela é como um organismo vivo. Ela é incrível, a forma que ele expressou. Ele não cumpriu a missão dele, o Napoleão. Talvez não seja nem um bom exemplo eu estar colocando aqui. Ele veio como missionário para trazer uma organização social, mas ele vacilou entre o bem e o mal. O orgulho subiu na cabeça, ele se perdeu. Ele se perdeu. O poder corrompe, né? Mas vamos lá. Mas está na Bíblia. Nós temos que ler o nosso manual do proprietário. Está lá em Tiago. Ora, olha bem, ora, a perseverança deve ter ação completa, a perseverança deve ter ação completa, não parar no meio do caminho, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Ok? Olha, é bem claro, sem que lhes falte nada. Portanto, a perseverança deve ter ação completa. Está também em Tiago, Tiago dedicou um bom tempo, capítulo 1, 7 e 8. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor, aí de cima, se alguém que tem a mente dividida, é instável em tudo que faz, instável, a mente dividida, não receberá coisa alguma do Senhor. Não é contínuo, não é constante. Em outras palavras, nós vamos comentar mais para frente, não tem disciplina. Em outras palavras, novamente, ser instável não agrada a Deus, porque se trata de um filho não confiável. Nós temos que desenvolver a firmeza no pensamento. Experimenta falar, minha querida alma, eu sou firmeza no pensamento. E nós vamos ser bombardeados. Quanto mais se aproxima da regeneração, não vão dar moleza, não. E Deus quer assim para ver quem realmente merece. Não vai dar para enganar mais. Não dá mais. Ficar se auto-sabotando. Então, ser instável não agrada a Deus. Está lá. Tá lá. Nós temos que acompanhar. É como se possuísse duas personalidades com risco de prestar contas, sabe para quem? Para o mal, de forma inconsciente. Vamos imaginar um inconstante. Ele tem a fé inconstante. Então, de vez em quando, ele tem fé, ele crê, outras vezes não. Ama a Deus e ao próximo inconstantemente. Ele é inconstante, é um hábito, aquilo vira um condicionamento. É inconstante na caridade, é inconstante nas relações. Para ser do bem, praticar o cristianismo verdadeiro tem de ser constante. Não basta de vez em quando ter o perfil do homem do bem, o homem de bem, que lá cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade, deposita fé em Deus, aquilo que nós estudamos semanas anteriores. Agora, se falta firmeza nas decisões, falta perseverança, falta constância, fica claro que ele não sabe o que ele quer da vida.
Olha aí. Dá para imaginar o arrependimento que será gerado a um camarada desse ao desencarnar e perceber que tinha tudo para cumprir o que prometeu na erraticidade, mas a inconstância predominou. Não importa de onde veio. É as suas decisões que vão contar. E aí fala, sabe aquela cara de constrangimento saindo daqui, né? Mudando para o plano, voltando para o plano espiritual. Está lá em Salmos 119, 112, 114. Dispus o meu coração, olha, dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Até o fim é continuidade, não é parar no meio do caminho. Aquela corridinha do coelho e a tartaruga é um grande exemplo. Como é que pode a tartaruga ter ganho a corrida? Lembra no pré-primário, né? Aquela corridinha, o coelho todo veloz parou no meio do caminho para descansar, a tartaruga. Mais ou menos assim. E está lá escrito em Salmos: odeio os que são inconstantes. Aqui não tem alisamento de palavra, não. Mas amo a tua lei. Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Salmos 119, 112, 114. Sem uma decisão, uma determinação firme, bem como disciplina, você não vence a inconstância. Alguém pode falar, mas a pressão em cima de mim, eu sou médio. Né? Estamos sendo pressionados. Não é fácil ser médio. Nós sabíamos que não seria fácil antes de vir para cá. Então, está tudo nos conformes. Deus está cumprindo a parte dele. A organização divina está mandando as experiências para nós, tem toda uma estrutura nos acompanhando. Agora, cabe a nós cumprir o que prometeu. Além do mais, passa por mentiroso. Passa por mentiroso, porque promete lá. Promete, não, pode mandar para o Brasil, eu vou ajudar a pátria do Evangelho, vou tomar cuidado, vou fazer orações para o governo, que tem um risco de perder pátria do Evangelho. A pressão não é para qualquer um estar no governo, a pressão é enorme. Se o cara não for firme, balança ali na mão do mal, brincando. Pátria do Evangelho, gente, viemos para cá para trabalhar. E aí, eu já devo ter comentado isso, porque eu gosto muito dessa história. Eu trabalhava num grupo e tinha um motorista que ele tinha que nos levar, era a regra de segurança. Ele me levou para São Paulo, deixa eu ficar de olho no relógio, me levou para São Paulo, eu tinha que fazer uma visita técnica, ele virou para mim e falou, Davis, eu posso ir lá no centro da cidade comprar uns talheres? Lógico, você voltando aqui 4h30 da tarde, que termina a reunião, tudo bem. E a hora que ele voltou atrás, na parte de trás do carro, cheio de talheres. Eu brinquei, falei, nossa, você deve ter bastante filhos. Ele falou, não, eu estou montando uma pastelaria. Pô, cara, você está montando? Sim. E quando você vai inaugurar? Ele me falou, eu tive o privilégio de ouvir isso. Ele falou, eu vou inaugurar daqui 8 anos. 8 anos? Pô, sim, eu não tenho dinheiro para inaugurar já. Então, estou indo devagarinho. Você não imagina para comprar esses talheres o esforço que eu fiz. Ele estava super feliz. Aí passou um baita de um tempão, eu descobri essa cidade pequena, hoje deve estar aí com 90 mil habitantes, por volta disso, ele já tinha 2 pastelarias. Hã? Mas meu pai, minha mãe, eles não eram muito, sabe? Eu era criança, 5 anos, eu absorvi. Eles eram preguiçosos. Então eu absorvi. Cara, até quando você vai ficar repetindo que o teu pai ou tua mãe passou na época que você era esponja? Quando é que você vai falar, eu sou uma outra pessoa, sou filho do meu pai e da minha mãe, tenho que reter as coisas boas, mas as coisas não boas, não. Porque você vai dar essa continuidade para os seus filhos esponja, porque 5 anos absorve tudo. Quando você vai ficar aí vivendo a vida dos seus pais? Até quando? Até quando, irmão? Oh, como saber se você é constante ou inconstante? É só observar o seu comportamento. E não saber seu comportamento. Observa. Faz um balanço antes de dormir, como Santo Agostinho, a gente fala sempre nele. As suas escolhas revelam vulnerabilidades. Sabe do quê? Do seu departamento mental do desejo. Seu departamento de desejo.
Por exemplo, se você acha que tem de respeitar a vida dos outros e não se intrometer na vida deles, mas tendo espaço você faz uma fofoca. Ô, irmão, presta atenção, cara. Pô, tá aí uma determinada idade, cheio de estudo, né? Outro exemplo, você é médium, não bebe, porque o médium beber uma bebida alcoólica, o bichinho é conduzido à noite, só Deus sabe, bota um chip, depois a vida se enrola, problemas diversos, e o cara não consegue entender. Fala, não, são provas, são expiações. Eu vi aquele espírito espia, não, são expiações, faz parte. E ele está lá no churrasco da família, uma noite de verão, e lógico que vem as tentações, né? E aí você comeu algo salgado e alguém falou, toma aí uma cervejinha, não vai fazer problema nenhum. Não, que uma cervejinha, tá gelada, cara, põe aqui, segura ela. Aí você experimenta um pouquinho, aí você embala. Porque tá lá os irmãozinhos vampiros, todos acompanhando, de repente, aquilo vai voltando ao normal e de repente você já está fazendo parte aí de uma egrégora que não é do bem. Ser médium não é fácil. Então, mas eu queria ser normal, igual a todo mundo. Irmão, você não merece. Você afrontou muito em vidas anteriores. Então, é uma dádiva de Deus, a gente sempre repete isso, é uma misericórdia, te deram a mediunidade. Lembra daquele amigo meu, estava lá numa reunião, ele perguntou, mentor, quando é que vai acabar isso? Se eu vou receber uma pessoa que foi enforcada, eu estou lá no domingão, a reunião é na segunda, eu vou receber, na segunda-feira, vou receber alguém que foi enforcado, eu já começo a sentir aquilo, eu fico achando que o problema é meu, eu vou lá na Unimed, e não é nada, e de repente, quando é que vai acabar isso? Aí o mentor fala, filho, era para você ter vindo com deficiências mentais, hoje é chamado de especial, pessoa especial, e aí interferiram, deram a mediunidade para você, irmão. Agradeça. Nunca mais ele tocou no assunto. Nunca mais. Ele, acredito, eu nunca mais reclamou. Faz tempo que eu não o vejo. Ok? Então tem que tomar muito cuidado, porque para tirar um espírita do caminho, aqui cá entre nós, não é muito difícil, se ele for inconstante. Os espíritos aí em cima, eles deitam e rolam. Olha, eu vou contar uma historinha que rolou nas mídias sociais que eu achei demais. Né? O cavalo estava amarrado, tudo bem, numa árvore. E, de repente, o diabo apareceu e soltou o cavalo. O cavalo entrou numa horta de um camponês e começou a comer aquelas hortaliças. A esposa do camponês pegou um rifle e pá, matou o cavalo. O dono do cavalo, quando viu aquilo, pegou outro rifle e pá, matou a esposa do camponês que havia matado o cavalo. Olha só. O camponês voltando, vendo o cavalo morto e a esposa morta, pegou o rifle e foi lá e matou o dono do cavalo. Os filhos do dono do cavalo, revoltados, tacaram fogo na casa do camponês. O camponês, numa represália, pegou o rifle e matou todos os filhos do dono do cavalo. Aí perguntaram para o diabo, diabo, o que você fez? O diabo respondeu, eu não fiz nada. Sabe aquela carinha? Eu não fiz nada com voz mansa. Geralmente tem uma voz mansa. Mansa, sabe? Não levanta a voz. Eu não fiz nada. Eu só soltei o cavalo. E aí, olha, se o nosso coração está sujo, ó, se o nosso coração está sujo, a nossa maldade faz o resto. Eu vou repetir, se o nosso coração está sujo, sentimentos de baixa frequência, a nossa maldade faz o resto, vingança, aquela coisa toda. Ok? Isso aí é vigiar, orar e vigiar, muito mais intensamente. E esse é o problema. A inconstância cai com isso, se assiste em todos os meios religiosos. Religiosos praticando isso. O inconstante cai com muita facilidade no atrativo do caminho fácil. Ele prefere, lógico, exige esforço. E nós não podemos cair nessas armadilhas tão manjadas que nós já caímos em vidas anteriores. Nós já caímos. Se você parar para pensar, respirar,
e refletir, usar a intuição, cara, tem algo aqui, não devo pegar esse caminho. E ele acaba sendo motivo de piadas entre os espíritos. Zombam, os espíritos aí que precisam evoluir, eles zombam, porque são inconstantes, eles se divertem, fazem o obsediado de fantoche, é muito comum isso. E aí, o que fazer? Nós temos que buscar o porto seguro na egrégora de Jesus. Então, olha, o caminho é esse. Agora, pelas estatísticas, apenas 20% do nosso grupo vai fazer isso. Estatística, eu duvido esse número ser maior. Olha, cada vez mais, guardem bem isso. Nós vamos ter que elevar o nosso padrão mental, se possível, uma vez por hora, pensar na imagem de Jesus continuamente, uma vez por hora. Ah, eu esqueci. Ontem eu não fiz, cara. Esquece. É o descontínuo. Esse vai apanhar, vai dançar novamente. Para dançar, vai ter que voltar várias vezes, várias vezes. Enfim. O porto seguro está na egrégora de Jesus. Se ele falou orar e vigiar, por que a gente quer mudar as regras? Eu quero mudar, eu quero um jeito mais fácil. Eu não quero orar, mas é simples. Você gasta segundos, é só pensar na imagem de Jesus uma vez por hora. Fecha os olhinhos, respira, pensa na imagem de Jesus, você vai para a egrégora de Jesus. Lembra que o Gandhi falou? A oração educa, fortalece e nos cura. Porque você vai para essa egrégora, você recebe boas inspirações. Há 5 segundos e pensar na imagem de Jesus. Os 98% que não foram despertos ainda, segundo alguns dados de estudiosos que pesquisaram. A universidade não tem nada a ver com pesquisa de igreja, não. Não é representativo. Equivale a 8 meses na época do meu avô, aproximadamente. Não dá para brincar mais, irmãos. O inconstante em situações atípicas de adversidade, ele costuma colocar as suas competências e inteligências na direção errada. Ou então até paralisá-las. Né? Para. E acaba caindo na egrégora do mal. Para quem não sabe o que é egrégora, é quando ocorre uma somatória de pensamentos na mesma frequência, todo mundo pensando em amor, em respeito. Então você entra nessa egrégora, potencializa as suas forças. Não é à toa que o Gandhi comentou que fortifica. Com certeza ele sabia disso. Ok? A disciplina é a ponte entre metas e realizações. Todos nós aqui estamos querendo nos tornar bons espíritas, homens de bem. A ponte, olha, entre a meta e a realização, que todos nós temos meta nessa área, melhorar. Viemos aqui para melhorar. Seja disciplinado em tudo que você fizer e o sucesso estará no seu caminho. Ok? É simples, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Em outras palavras, aqui, nós temos que falar em foco. Não desperdiçar a riqueza do tempo. Ter foco é definir uma única coisa a ser feita, ter muita disciplina até acontecer. Não parar até acontecer. Ok? Custe o que custar, no bom sentido, dentro da ética, dentro do cristianismo. Bom, por que é importante a disciplina? Não existe êxito sem disciplina. Ah, mas eu queria ter êxito. Não existe. Desenvolver bons hábitos, estabelecer rotinas também são elementos essenciais para a gente conseguir essa sensação de bem-estar. O que a Bíblia fala sobre a disciplina? Está escrito lá, está em Provérbios 13, 18. Quem despreza a disciplina, que é muito, eu falo sempre, é muito comum entre os latinos europeus que vieram aqui, trouxeram de pai para filho e vai, corrente familiar. Tem só pegar o que é bom dos pais. Eu estou repetindo porque é incrível. Você vai para a Itália, a mesma batida, mal educados, cara. Que coisa bárbara. Então, eu estou falando aí, todos os povos que vieram tem que pegar o lado bom apenas. Trabalhe isso, irmão. Relembra como eram os seus pais. Eles também foram crianças. Eu estou batendo nessa tecla. Quem despreza a disciplina, está escrito lá em Provérbios, quem despreza a disciplina cai na pobreza
pobreza e na vergonha. Mas quem acolhe a repreensão recebe o tratamento honroso. Está em Provérbios. Quem se nega a castigar seu filho, está em Provérbios 13, 24. Confere lá, Provérbios 13, 24. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Sabe aquele filhinho de papai? Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Hoje a gente sabe que os avós atrapalham muito a educação dos netos. Atrapalham muito, cúmplice. Vão pagar caro na brincadeira, viu? Eu não quero que ele passe pelo que eu passei. Irmão, não é por aí. Como cultivar a disciplina? Investe em autoconhecimento. Descubra por que você não cumpre o que você promete. Busca profissionais, busca YouTube, conversa com as pessoas que estão pesquisando. Tenha consciência que a mente é como um cavalo selvagem, porque não é fácil dominá-la. Só de você saber que você está carregando um cavalo selvagem aqui, você já fica esperto. Você acha, não, você entrou mole, leva bordoada, como é dito aqui no interior maravilhoso do estado de São Paulo. E como um macaco brincalhão, porque brinca muito. Né? E, logicamente, você tem que ficar de olho no departamento de desejo e de imaginação. Vigie seus pensamentos e sentimentos. Vigie. Fica de olho em você. Deixa a vida dos outros. Você vai responder por você. É por você. Cuida da sua vida. O mundo não está nada fácil. Esquece o mundo. O mundo vai continuar escola, hospital e prisão e tem que ser assim. Cuida do seu progresso. Quando você cuidar do seu progresso, já é um exemplo para quem estiver ao redor. Aprenda a falar não para si. Crie situações que você não permita voltar para trás. E aí a gente tem que lembrar ali, Júlio César, Alexandre, o próprio Napoleão fazia isso, né? Quando ele passava por uma ponte, ok? Ele pedia para a tropa destruir a ponte no território inimigo. Pessoal, mas Napoleão, ou Júlio César, mas derruba a ponte, tem que obedecer. Eles eram muito disciplinados. E ali ele falava, nós tínhamos 3 opções. Vencer, morrer ou fugir. Como nós destruímos a ponte, nós não podemos mais fugir. Sobram quais alternativas? Vencer ou morrer? O que vocês preferem? Vencer! Eu não tenho vencer. E eles vencem. Você é um mecanismo. É um mecanismo, né, de você vencer a si mesmo. Comemore quando você consegue vencer a si mesmo. Coisas pequenas. Se você é guloso, você vê aquele doce, você não pode comer. Você tem diabetes, você não pode comer. Aí você fala, sabe de uma coisa? Um dia ou outro. Irmão, não cai nessa. Você tem que vencer a si mesmo, morou? Então fique de olho, porque são só 7 pecados capitais. Se fossem 168 pecados capitais, eu teria até piedade, mas eu não tenho, não. Hoje, eu, Davidson, eu estou aqui evoluindo, lógico, um espírito elevado teria dó, piedade. Eu não tenho, não. Quando a pessoa cai numa tentação. Eu não tenho, não. Mesmo quando eu caio, eu me cobro. Eu desejo, reflitam nisso. O texto é maravilhoso. Reflitam nisso. Nesta reforma, começar um novo ciclo. Hoje é o primeiro dia dos restos das nossas vidas. Por que eu não posso entrar amanhã de uma forma diferente? Por que eu tenho que voltar a ser o velho Davidson amanhã cedo? Eu não posso pensar no novo Davidson e escrever, porque vai aumentar as distrações, vai aumentar. Se você não tiver escrito uma gestão à vista que você possa, você vai dançar. Dança bonito e sofre, reclama, o lamentão, aquele camarada que você não... Ninguém quer ele perto, só fica lamentando. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Reflitam nisso. Eu desejo que todos façam grandes progressos nesse sentido e consigam ser ótimos espíritas, excelentes espíritas.